Graça e paz, amados. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, por mais uma vez estarmos aqui diante dEle, diante da sua santidade, e Ele nos permite a presença dEle neste lugar, porque Ele nos garante na sua palavra, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faria presente, e aqui estamos, em nome do Senhor, aleluia, abrindo mais um culto de ação de graça ao Senhor. Queridos, é um dia muito especial, porque nessa semana nós terminamos 21 dias de oração, 21 dias de jejum, 21 dias de a proximidade do Senhor. E no último dia, 21º dia, nós oramos ininterruptamente 24 horas. Foi tremendo, buscando a orientação de Deus para perdoar os nossos pecados, momento para que nós pudéssemos então se arrepender, buscar a santificação, buscar o enchimento do Espírito Santo e pedir ao Senhor as almas que precisam ainda ser salvas e adentrar ao aprisco dEle. Louvado e engrandecido seja o nome dEle, porque a mensagem que Ele tem nos transmitido nesses últimos dias é justamente isso: santificai-vos, santificai-vos. E eu quero que você, onde você estiver, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. É uma passagem maravilhosa. 2 Crônicas, capítulo 7, onde Deus faz uma aliança com Salomão, quando ele termina então de construir o templo, para que o Senhor pudesse então, naquela casa ali, habitar. Naquela oportunidade com Salomão, era o primeiro templo de Israel a ser erguido. Mas hoje eu e você, em 1 Coríntios 6, 3,16 e 1 Coríntios 6,19, diz que eu e você, salvos em Jesus Cristo, somos a morada, nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia! E eu quero que você faça essa leitura comigo, entendendo que você é templo, morada do Altíssimo, que você tem uma especial posição, aonde o Espírito Santo de Deus habita em você e habita em mim. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 11 de 2 Crônicas capítulo 7. Assim, Salomão acabou a casa, o templo do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperaram e efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E estarão abertos os meus olhos, diz o Senhor, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome, perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração, todos os dias. Aleluia! Jesus promete estar conosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias.
E se mesmo Deus, por sua vontade permissiva, fazer com que a terra não produza e os gafanhotos consumam tudo, e no meio do povo dele ele enviar a peste, e se você, que é templo do Espírito Santo, se santificar, chamar pelo nome dele, se humilhar, se arrepender e buscar a face do Senhor, como nós fizemos durante todos esses 21 dias, e no último dia também, 24 horas, se você verdadeiramente faz isso, e se converter de tudo aquilo que você possa estar desagradando ao Senhor. Ah, meu irmão, então, aí o condicional, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Esse é o Deus que nós viemos louvar e adorar. Esse é o Deus que nos chama por uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o Deus que nos ama, que está chamando o seu povo, que está ajuntando o seu povo. Eu tenho tido notícias nesses dias, muitas e muitas igrejas também estão fazendo o que nós fizemos, 21 dias de oração e jejum. Muitas, é o mesmo Espírito, é o Espírito colocando no coração de todas as igrejas, para que nós possamos o quê? Nos humilhar, nos arrepender, ter um coração sincero diante do Senhor, para que nós possamos então o quê? Ser ouvido por Ele, ser ouvido e ser respondido por tudo aquilo que precisamos e necessitamos. Você já tem sido abençoado, meu irmão. Olha quantas bênçãos o Senhor já tem derramado sobre a sua vida, sobre a minha vida. O que nós devemos fazer? Única coisa: louvar, adorar, magnificar, engrandecer a esse Deus maravilhoso e supremo que temos. Aleluia! Você é templo, morada do Senhor. Você é templo do Espírito. E toda vez que você levanta a sua voz, num lugar onde a sua vida, o seu corpo está em santidade, o Senhor se agrada, o Senhor se alegra, o Senhor rejubila, os anjos, o céu entra em festa, porque eles compactuam com isso. Com o quê? Santidade. Santidade. Os anjos do céu não param, conforme Apocalipse nos diz, que eles não param, dizendo diante do Senhor: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E nós também estamos nesse mesmo propósito, de não entristecer o Senhor. Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar, para cantarmos e glorificarmos o nome do Senhor Deus, em nome de Jesus. Mais uma vez viemos aqui, para glorificar e exaltar o teu nome, Deus, Deus tremendo, Deus poderoso, Deus que tem todo o poder, Deus que está em qualquer situação. Nós viemos diante de Ti agora, Senhor, pedir que o Senhor passe o Teu sangue, o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, venha nos limpar, venha me limpar de alto a baixo, Senhor, venha limpar o Teu povo, cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor, limpa, passa um bálsamo, limpa-nos, nos deixe em santidade, para podermos glorificar e exaltar o Teu nome. Vamos entoar e glorificar a Ti nesta hora. O Senhor é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Portanto, receba, Senhor, como prova do nosso amor para contigo, porque sabemos que o Senhor nos ama também, e de uma forma ímpar, e de uma maneira tal que nós não conseguimos compreender o tamanho do Seu amor para conosco. Mas nós queremos dizer nesta hora, Senhor, que Te amamos também. Recebe do que é Teu, louvor, adoração, porque Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, aleluia. Recebe o que é Teu, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Vamos louvar,
Vamos adorar o nome do Senhor. Convido você a se preparar para fazê-lo. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Vamos passar agora no período de louvor. Você que está aí na sua casa, irmão aqui da igreja ou de outra igreja, chame seus filhos, sua esposa, fica aí juntos. Vamos juntos louvar ao Senhor nesse momento. Mas antes eu queria ler uma palavra aqui que Deus falou comigo nessa semana. Eu estava em casa e uma amiga minha me ligou, muito triste, que a mãe dela tinha acabado de falecer, morreu de Covid. E ela estava muito triste, ela me ligou, eu orei com ela, pedi para o Espírito Santo consolar o coração daquela minha amiga. E aí depois eu comecei a orar, terminei de falar com ela, falei: Senhor, fala comigo, Jesus. Porque eu aprendi com a minha mãe, ela todos os dias, ela pedia uma palavra para Deus, ela falava: Senhor, fala comigo. E ela compartilhava comigo, ela vinha: filha, vem ver o que Deus falou, o que o Senhor falou. E Deus sempre tinha uma palavra. Aí eu falei: Senhor, assim como o Senhor falava tanto com a minha mãe, fala comigo, Jesus. Me dê uma palavra, Senhor, a respeito do que está acontecendo no mundo, que está todo mundo aí desesperado, todo mundo andando de máscara, tudo com medo. Falei: ô Senhor, fala comigo. E pela misericórdia de Deus, eu abri a Bíblia e meu olho veio aqui. É Isaías 25, se você quiser acompanhar aí na sua casa. Isaías 25, começando no versículo 7. Isaías 25, 7. E diz a palavra do Senhor: e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo e de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Eu estou aguardando, você está aguardando, meu irmão. Aqui diz isso: este é o Deus a quem aguardávamos, o nosso Deus, Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. Aí depois eu fui lendo tudo, mas aí o que me marcou foi, depois fui lá no capítulo 26, 19. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então, irmãos, eu recebi essa palavra e fiquei feliz e falei para minha amiga: não se preocupa. Mais tarde eu falei com ela, falei: sua mãe morreu em Cristo, os mortos em Cristo viverão, vão ressuscitar. Sua mãe um dia vai ressuscitar e você vai vê-la novamente. Essa palavra consolou o coração da minha amiga. E aqui fala, eu não sabia, pode ser que já tinha lido, mas não tinha percebido, falando de máscara. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos. Todos os povos andam cobertos de máscara. O Senhor vai tirar, vai destruir. O Senhor vai vir buscar o seu povo, e esse dia está chegando. Vamos nos preparar. Não sabemos a hora, nem o momento, não sabemos o dia, mas a palavra de Deus fala para a gente vigiar e orar, estar preparado, porque pode ser a qualquer momento. Ó igreja, vamos nos preparar. Vamos agora aqui louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos cantar: oh, eu me rendo a Ti. Cante aí também na sua casa, louve o Senhor, aleluia.
adoro, ó meu Senhor, és minha vida, meu Salvador. Eu me rendo a ti, meu Senhor. Minha alma nela por ti, Senhor,
para sempre, Senhor. Vamos te louvar, Pai, aqui nessa terra enquanto respirarmos, e depois por toda a eternidade aí contigo, Senhor. Te adoraremos, louvaremos o teu nome, Senhor. Agora nós vamos cantar Seja Engrandecido. Eu quero ler aqui Salmo 35. Quem puder acompanhar aí. (35, 27 e 28). Diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Seja engrandecido. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão.
Para sempre, Jesus, para sempre nós te exaltaremos. Quero que os irmãos abram agora aí Salmos 113. Glória a Deus, como é bom louvar o Senhor. O Salmo diz assim, ele é pequenininho, eu vou ler todo. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até ao ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Irmãos, dá para imaginar o tamanho desse Deus. Ele se curva para ver o céu e a terra. Que do pó levanta o pequeno e do montouro ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Vamos louvar, vamos cantar, eu te exalto. Vamos exaltar o nome do Senhor, por tudo que Ele é, pela maravilha que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é. Vamos exaltar o nome dEle. Sei que estás ao meu lado, sei que nunca falharás. O teu amor me constrange, tua graça me envolve. Sei que estás ao meu lado, sei que nunca falharás. O teu amor me constrange, tua graça me envolve. Estar junto a ti, em tua presença me prostrar e dizer que sem ti não posso mais viver. Eu te exalto, sacia-me, sacia-me. Sei que estás ao meu lado, sei que nunca falharás. O teu amor me constrange, tua graça me envolve. Quero estar junto a ti, em tua presença me prostrar e dizer que sem ti
prostro em tua presença e te exalto, amado Deus. Minha alma anseia por ti, sacia-me, Gostoso louvar o Senhor. O Senhor habita no meio dos louvores. Ele está aqui. Ele está aqui no nosso meio, meus irmãos. Nós não estamos podendo vir cultuar aqui. Os irmãos estão aí nas casas. Mas que os irmãos possam cultuar aí na sua casa. Pegue sua família, você, o homem, o sacerdote do lar. Pegue seus filhos, sua esposa, não deixe de cultuar, não deixe a sua fé se esfriar. Esse tempo que a gente não está podendo vir na igreja, os templos estão fechados, mas a nossa igreja não está fechada, porque nós somos a igreja. Cada casa é uma igrejinha. Então, meu irmão, pega a sua esposa, seus filhos, esteja aí fazendo culto doméstico, leia uma palavra, cante louvores. Abre lá no site da igreja, canta, louva junto com a gente, ouve os cultos, ouve o pastor pregando, a Kira, todos os irmãos que pregam, o Tiago. Não deixe de cultuar, não vamos deixar nossa fé enfraquecer, não vamos nos afastar de Deus porque não estamos podendo vir na igreja, porque aqui é o templo, mas nós somos a igreja do Senhor. Em cada casa é a igreja. Não deixe de fazer isso, irmãos. Agora o último canto, nós vamos cantar. Vamos dizer a Ele que o nome dEle está sobre todo nome. Vamos ler. Filipenses 2. A partir do verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos glorificar o Senhor, vamos cantar e falar a Ele, que o nome dEle está acima de todo nome. O nome de Jesus é poderoso. Aleluia. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o
da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou. Obrigada, Jesus. Aleluia, aleluia. E assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou, Ele deu um nome, Aleluia. que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho, todo se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Meu querido Jesus. nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus. Aleluia. Meu nome sobre todo nome, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Aleluia. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela tua presença aqui hoje no nosso meio, Senhor. Ó Pai, agora queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja com a Akira, Senhor. Enche
enche do teu Espírito, ó Pai, que ele possa falar, inspirado por ti, Senhor, com poder e autoridade da tua palavra, Senhor. Usa o teu servo para a honra e glória do teu nome, que alcance as vidas que estão vendo esse vídeo, Senhor. Que a tua palavra alcance aqueles que estão ouvindo, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Eu saúdo a todos e a todas as famílias com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que louvor maravilhoso. Eu espero que você tenha puxado o seu sofá de lado, reunido a tua família e louvado junto com o Ministério de Louvor, e tenha derramado lágrimas, assim como nós que estamos aqui fazendo esta gravação, também fomos tocados profundamente pelo Espírito Santo, e entregamos ao Senhor o nosso melhor louvor, e o Senhor com certeza recebeu. Amém? Amados, tantas coisas já foram ditas até aqui, abertura da leitura da palavra, a cada mensagem lida, na introdução de cada louvor, orações, súplicas já feitas. Mas eu quero chamar a você, meu irmão, minha irmã, para refletirmos um pouco sobre aquilo que o Senhor vem nos entregar neste dia. A palavra direcionada a nós. Amém? E eu quero fazer uma recapitulação bem rápida dos nossos últimos domingos, das últimas ministrações, 2 feitas pelo pastor Edgar, 2 feitas pelo pastor Tiago, aonde o Senhor veio falando com a igreja, já a respeito do tempo em que estamos vivendo, as coisas que absurdamente evoluem num nível e numa velocidade muito rápida, onde nós falamos do tempo e do final dos tempos que se aproximam, que nós já estamos vivendo isso, e como que nós, igreja, devemos nos comportar e como nós devemos fazer. Então, nós falamos sobre toda a tecnologia, foi mostrado aqui na nossa igreja, coisas surpreendentes que a tecnologia já tem trazido. Hoje nós não precisamos mais viajar por todo o mundo, porque situações e projeções holográficas, elas trazem a realidade no meio de um shopping center, ou no meio qualquer de uma situação em que você projeta essas fontes holográficas, e eles trazem animais, locais, reais na sua frente. Nós vimos vídeos de carros que são táxis como Uber, mas que não tem um motorista. Você chama pelo aplicativo, entra no carro e ele vai, e tudo acontece sem que ninguém precise da intervenção humana. E daí para frente vimos outras coisas, como alimentos já desenvolvidos em laboratório, e que não são mais precisos hectares e hectares de terra para trazer o sustento ao homem. E muitas coisas outras nós vimos aqui. Mas nada disso que nós vimos, ou nada do que temos visto, será tão surpreendente quanto a atuação do Espírito Santo, quando ele vier e agir no comando de Deus, nos últimos dias. Nada do que o homem já viu até agora, e vai ver ainda, e que a tecnologia possa trazer, nada vai se comparar às coisas surpreendentes, e que a palavra de Deus diz que coisas maiores que Jesus já fez, os homens farão nos últimos tempos. Mas esses homens de Deus, mulheres de Deus, que serão tomados pelo poder do Espírito Santo, não são qualquer homem e qualquer mulher. Esta foi a mensagem que o Senhor entregou para nós, por 2 domingos. E na sequência, o Senhor também entregou
para a nossa igreja e para todos vocês que recebem este vídeo, essa filmagem, ele trouxe a orientação de qual é o padrão que o homem precisa ter para entrar no reino dos céus. Foi usado um texto muito forte da palavra do Senhor, aonde aparentemente nós, ao lermos, focamos nas bênçãos, nas bem-aventuranças que Deus derrama sobre este homem, mas o enfoque que Deus trouxe para nós e nos entregou foi naquela vírgula, na condição que esse homem bem-aventurado precisa viver, o padrão de vida que ele precisa ter, para que essas bem-aventuranças caiam e recaiam sobre ele e a sua família, e para que ele chegue aos céus. Amém? Então, nesse contexto, nós estamos há 4 domingos, Deus preparando o nosso coração, preparando a nossa alma, o nosso espírito, o nosso entendimento, para entendermos das coisas que Ele está dizendo para nós. Estamos muito próximos do final. E Ele diz que apesar de estarmos dentro da igreja, nem toda a igreja será visitada poderosamente por esse Espírito Santo, que fará coisas maiores usando as nossas vidas. Amém? E hoje o Senhor vem chamar a minha atenção, a sua atenção, meu irmão. Você que é meu irmão na fé, já que confessou que Cristo é o seu Senhor e Salvador, o único e suficiente Salvador. E a você que está assistindo esse vídeo, e não importa a forma que você recebeu esse vídeo, mas essa convocação é para você também, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que já ouviu falar, já foi várias vezes convidado, e muitas vezes foi até a igreja, mas não se comprometeu com o Senhor. Esse chamado, essa palavra que o Senhor vai nos entregar, é para mim, é para a igreja, e é para você que está fora da igreja. Aleluias. Diga aleluia, e diga que você vai receber essa palavra. Abra o seu coração nesta hora, abra a sua mente, porque o Senhor quer falar contigo. Glória a Deus. E eu peço para que você que está ouvindo, está recebendo esta mensagem, recline, aonde você estiver, recline a sua cabeça, porque nós vamos pedir a Deus, para que Ele haja sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós nos derramamos na Tua presença, Senhor. Mais uma vez, clamamos pela Tua misericórdia, e que o Senhor use desta misericórdia, e derrame sobre a minha vida, e a vida dos meus irmãos, e a vida daqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, mas eu clamo, Senhor, nesta hora, derrama sobre a vida de todos que estão ouvindo esta mensagem, passa o sangue de Jesus, tire os tampões dos ouvidos, tire as escamas dos olhos dessas pessoas, Senhor, mesmo daqueles que estão dentro da igreja, mas que ainda não se converteram verdadeiramente, e aqueles que têm medo de se entregar e de colocar as suas vidas totalmente voltadas ao Senhor. E abençoa-os, Senhor, abençoa-os com ouvidos e olhos, para que eles ouçam e vejam, e levem a mensagem do Senhor, neste dia, e as vidas sejam transformadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aquele que é nome sobre todo nome, como nós cantamos e cremos, Senhor, atua sobre cada um de nós, poderosamente, amém. Amém, meus amados. Nós estamos falando de um chamado do Senhor para nós. E você que não está dentro da igreja, ou que você que se considera homem não entregue a Deus, vive fora dos padrões que a igreja tem ensinado
o homem de Deus, a mulher de Deus, a família cristã a viver. Você que se considera fora deste universo, atente os seus olhos, os seus ouvidos para esse chamado. E você, meu irmão, que está aqui na igreja, você que está aí no seu lar e é cristão, abra também os seus olhos. Porque o Senhor diz assim, que Ele reconhece e Ele sabe quem é que compõe a igreja dEle. Poderosamente e nos mínimos detalhes, Ele conhece a cada um que está dentro e fora da igreja. E olha o que Ele vem nos dizer. Eu vou ler 2 textos, para que nós possamos depois meditar sobre ele. O primeiro dele está em Mateus, a partir do capítulo 26, verso 6, até o verso 13. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 26, de 6 a 13. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro, e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Amém? Este é o primeiro parte do que eu queria compartilhar com os irmãos. A segunda parte está no evangelho de João. No evangelho de João, no capítulo 12. Amém? No capítulo 12, versos de 1 a 11. Então, rapidamente, a palavra do Senhor diz assim, é o mesmo texto de Mateus 26, com outro enfoque, com alguns outros detalhes. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro. Mateus citou Simão, o leproso, e aqui, no início da palavra, o autor cita Lázaro, aquele que morreu e foi ressuscitado. A quem ele ressuscitara dentre os mortos, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Sobre numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, sobre numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Amém? Esses 2 trechos,
essas duas porções da palavra do Senhor, eu as li para que nós pudéssemos introduzir aquilo que eu tinha acabado de afirmar, que o Senhor conhece no detalhe a cada um que está dentro da sua igreja e dos que estão fora da sua igreja. E Ele conhece a formação da igreja. A pastora Estela acabou de citar que a igreja, nós não estamos podendo nos reunirmos no templo, mas cada lar cristão representa uma fatia da igreja. O pastor Edgar disse que cada um de nós, cristãos, servos, confessos, crentes em Jesus, somos templo do Espírito Santo, somos a própria igreja. E o Senhor conhece a cada um de nós como templo, o Senhor conhece a cada família como igreja, e o Senhor reconhece cada templo como igreja, e o Senhor reconhece a todos que entram e saem deste templo como igreja. Aleluia! E esses textos, eles vieram para confirmar isso. Amém? Lá em Mateus, ele cita Simão, o leproso. E assim como Simão leproso, a igreja está cheia de crentes e não crentes que precisam de cura e restauração. Assim como esse Simão, o leproso, precisou. Amém? Em João, o texto começou citando Lázaro, aquele que morreu e foi ressuscitado. Assim o Senhor sabe que muitos estão dentro da igreja, estão fora da igreja, estão mortos, porque ainda não nasceram para uma vida nova com Cristo, e precisam, como Lázaro, de ressurreição. Ele cita Marta, que estava servindo. Muitos de nós estamos dentro da igreja servindo, muitos de nós estão fora da igreja servindo, e muitos estão sem servir. Ele cita Maria, que pega o bálsamo e vai adorar ao Senhor. Assim como Maria, muitos de nós estamos adorando, dentro e fora da igreja. E muitas pessoas estão fora da igreja, não adorando ao Senhor. Ele cita Judas, o traidor, aquele não convertido, que andou com Jesus, mas não se converteu. E Deus sabe que dentro da formação da igreja, nós temos pessoas convertidas e não convertidas. Fora da igreja, nós temos pessoas convertidas que estão fora da igreja, e pessoas não convertidas que também estão fora da igreja. A própria multidão citada no texto de João, Deus sabe que uma grande parte dessa multidão, hoje, vem como meros curiosos dentro da igreja, ver o que a igreja anda pregando, ver o que a igreja anda orientando as famílias, e ao que lhe cabe, ela toma parte daquilo que ela acha que é bom, e quando não lhe cabe, não é bom, ela rejeita, e ela não vem mais à igreja. E o texto ainda cita os religiosos, aqueles que condenaram a Jesus, aqueles que queriam matar Lázaro, porque têm os seus interesses próprios. Esses também ainda fazem parte da igreja, mesmo hoje. Quantas igrejas desviadas, quantos líderes corrompidos estão dentro das igrejas? Entendem, irmãos, que Deus conhece a formação exata, no detalhe, de cada um de nós que estamos dentro e fora da igreja. E Ele sabe os motivos pelos quais nós viemos e estamos com Ele, e Ele sabe os motivos pelos quais aqueles que estão fora, um dia se voltaram assim, e estão fora hoje. E Ele sabe os motivos daqueles que visitaram a igreja e não voltaram mais, e daqueles que porventura, por mais que ouviram falar de Deus, de Jesus Cristo, ainda não estão dentro da igreja. Deus sabe de tudo isso. E onde eu quero chegar com tudo isso? Que Deus tem preparado as igrejas com mensagens, assim como Ele tem preparado a nós, igreja, ministério Abba Pai. Só nos últimos 4
domingos, Deus enviou mensagens sobre o final dos tempos, como nós deveríamos nos comportarmos, para nós não nos surpreendermos com a tecnologia, porque surpreendente vai ser o que o Espírito Santo irá fazer nos últimos tempos. E as pessoas, os servos de Deus, que Ele irá usar. Depois o Senhor entrega a nós a palavra sobre o padrão, os bem-aventurados, a quais pertencem o reino dos céus. Mas Ele entrega não as bem-aventuranças, Ele traz a nós a mensagem do padrão daquele que é o bem-aventurado. Qual é o padrão que eu espero de você, meu amado, minha amada? Foi a mensagem do Senhor. E essa introdução de que Ele conhece a todos que estão dentro e fora da igreja, é porque a palavra de hoje, Ele nos traz para convocar-nos, a eu, a mim, a você, meu irmão cristão, minha irmã, a toda a igreja, e a você que está fora da igreja. Não importando o motivo pelo qual você saiu, não importando o motivo pelo qual você ainda não veio, mas essa convocação é para mim e é para você. Glória a Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer falar conosco de um modo muito, mas muito especial. O primeiro texto que eu queria ler é para dizer que qualquer coisa que Deus disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele não faz promessa vazia ou ameaças, de maneira alguma. E nós não devemos interpretar também que a paciência de Deus, ela seja uma relação de falha de executar a sua justiça. Porque muitas vezes, nós que estamos dentro e fora da igreja, muitas vezes chegamos a duvidar do poder de julgar e do poder da justiça de Deus sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes Ele é longâmino conosco, Ele é paciencioso conosco. E Ele demora muito, e nos dá muitas oportunidades de nos arrependermos e voltarmos para Ele. E muitas vezes, erroneamente, nós julgamos isso como a incapacidade, ou até mesmo a falha de Deus, em executar o julgamento dEle sobre nós. Mas não é. E Ele vem para nos dizer, no dia de hoje, que Ele não é falho com esse julgamento. E Ele simplesmente quer que nós nos arrependamos. E que nós voltemos para Ele. E se nós retornarmos a Ele, Ele irá completar a obra que um dia Ele já planejou na vida de cada um de nós. Amém? Essa é a convocação do Senhor para nós, para todos nós hoje. Você que está fora da igreja, que está me ouvindo nesta hora, comece a pensar e deixa passar o filme na sua cabeça, do tempo em que você esteve dentro da igreja e dos motivos que te levaram a sair da igreja. E você que está fora da igreja, porque nunca se simpatizou, porque nunca resolveu ir à igreja, ouvir sobre Deus, entenda que Ele tem um plano para você. A todo aquele que respira, que Deus já iniciou a obra no ventre de uma mulher, que você chama de mãe, Ele iniciou a obra da vida dele, Ele iniciou a obra dele na sua vida. E Ele tem propósito para você. Se você procurá-lo, Ele cumprirá esse propósito. E se você rejeitá-lo, o seu propósito não irá cumprir. Você viverá à mercê do mundo, como muitos vivem hoje. E você que esteve dentro da igreja e saiu, lembre-se que
que o propósito maior de Deus é que nós viemos para adorá-lo, para servi-lo na obra, ajudar na obra, a obra se cumprir e as almas serem resgatadas. E nada, absolutamente nada do que você tenha passado dentro da igreja vale o preço da sua salvação. Deus está te chamando de volta, porque Ele quer que você volte para Ele, porque esse final dos tempos está chegando. Essas pessoas que serão e receberão o poder do Espírito Santo, de fazer coisas maiores do que Jesus já fez, nesses últimos tempos, Ele está pedindo para que nós abramos os nossos ouvidos e os nossos olhos, porque Ele está nos convocando. E é um dos últimos chamados. Muitas igrejas, muitos pastores, muitos ministradores, muitos pregadores em igrejas, haverão ainda de pregar como hoje, porque o Espírito Santo vai entregar essa palavra em muitas igrejas. Voltem para dentro da casa do Senhor, abram os seus olhos e os seus ouvidos, porque você um dia foi chamado e alistado por Deus, porque nenhum ser nasceu de um ventre sem que Deus tivesse agido. Amado, você que está fora da igreja, não ache que você nasceu por um simples acaso. Você é obra divina, já iniciada por Deus, e Ele tem propósito de cumprir a obra dEle na sua vida. Aleluias! E é você quem Ele está chamando, é a mim que Ele está chamando. Glória a Deus! Porque Ele quer que eu e você conheçamos no íntimo a Ele. Ele quer ensinar os caminhos dEle, a mim e a você. Nós que estamos dentro da igreja, vivendo em irmandade cristã, nós temos sido reforçados a todo tempo, com o estudo da palavra de Deus. Nós temos aprimorado o nosso conhecimento, o que nos faz mais próximos do Senhor. Mas muitos de nós abandonamos a fé. Retornem hoje, curvem-se diante do Deus maravilhoso que nós temos, aquele que é nome sobre todo nome. E a você que está fora da igreja, Deus também tem um propósito e um chamado para você, senão você sequer teria sido gerado. Então Deus tem propósito porque Ele quer que nós o conheçamos na intimidade, Ele quer ensinar os caminhos dEle para nós. Deus quer ainda que nós entendemos o que é nos santificarmos. Não tem como nós nos santificarmos se nós não conhecermos a Deus, se nós não conhecermos os seus caminhos e como caminharmos neste trajeto. Nós não entenderíamos o que é santificação. E Ele quer que nós entendamos o que é santificação. Por isso Ele nos chama. Ele quer que nós, depois de conhecê-lo, conhecer o seu caminho, nos santificarmos, Ele quer que nós conheçamos também uma vida sábia. Vivermos sabiamente nesta terra, neste mundo. E depois, Ele quer que nós também viemos entender que a igreja de Jesus Cristo, ela vai ser, quer queiramos ou não, ela vai ser glorificada, porque ela representa a própria glória de Jesus Cristo. Então, independente se eu, você e você que ainda está fora da igreja, viermos ou não, aqueles que estiverem dentro da igreja, conhecendo a Deus, os seus caminhos, se santificando, entendendo os propósitos de Deus, vivendo uma vida sábia, esses sim terão entendimento de que a igreja vai ser glorificada. Não importa se tiver 1 ou se tiver 1 milhão, mas esse propósito vai se cumprir. Amém? Eu quero entrar no detalhe.
O primeiro passo que Deus quer com esse chamado que Ele está nos fazendo é que nós o conheçamos e conheçamos o seu caminho. Olha o que Ele diz, lá em Zacarias, no capítulo 1. Zacarias, capítulo 1. Versos de 2 a 6. Entendendo nessa leitura que o Senhor tem nos chamado para que nós entendamos que Deus não faz ameaça de julgamento em vão e que Ele sempre cumpre a sua palavra. Então, tudo aquilo que nós temos ouvido dentro e fora da igreja, e você que está fora da igreja, que muitas vezes ouve a palavra de Deus e entende, nossa, a palavra de Deus é forte, ela é rigorosa, e eu não conseguiria cumprir essa palavra, e Deus pesaria a sua mão sobre a minha vida. Meu querido, entenda que dentro ou fora da igreja, a mão de Deus, no final do dia, ela vai pesar sobre a vida das pessoas, sendo porque Ele escolheu e deu forças para os servos dele suportarem essa peregrinação até o céu, ou a mão dele vai pesar, fechando as portas para aqueles que não o receberam, Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A mão dele vai pesar. Nós só precisamos nos posicionarmos. Amém? Zacarias, capítulo 1, versículo 2 a 6, diz assim a palavra: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes assim o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde eles estão? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tentar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Aleluias. Então aqui é para confirmar na palavra do Senhor, para nós entendermos que o chamado de Deus não é porque Deus faz ameaças a nós com o seu julgamento, é porque Ele zela para cumprir a palavra dEle, e Ele tem esse chamado. Amém? O segundo ponto que Deus nos chama é para que a gente creia e para que a gente entenda que Deus planeja levar completamente o povo dele à maturidade plena espiritual e à prosperidade que um dia ele já prometeu. É nesta terra essa prosperidade? Sim, se nós entendermos que é próspero, é bem-aventurado o homem que se regozija ao viver em comunhão com Deus, e não aquele homem que vive cercado dos bens materiais que este mundo proporciona. Amém? Vamos lá de novo, Zacarias capítulo 1, versos 16 e 17, é um pouquinho mais à frente da onde estávamos. Zacarias capítulo 1, 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será entendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo,
Assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Deus planeja levar completamente a mim e a você, o povo dele, a essa maturidade plena espiritual, para que nada deste mundo sejam os tesouros que este mundo promete, ou seja, também, lá no outro extremo, as dificuldades, as misérias que este mundo também nos proporciona, seja um extremo ou outro, que nada disso nos afaste e nos tire do foco de vivermos com Deus, porque essa maturidade espiritual plena vai nos livrar desse mau entendimento, de querermos tesouros nessa terra, ou de reclamarmos, resmungarmos da miséria que essa terra também proporciona. É para isso que Deus nos chama hoje, amém? Por que que Deus ainda nos chama? Por que que Ele chama a mim e a você, e principalmente a você que está fora da igreja? Para que nós creiamos e entendemos, e principalmente aceitemos, que Deus perdoa a todos os pecadores, a todos nós, que arrependermos-nos dos nossos pecados e nos voltarmos a Ele. É o maior desejo de Deus, que nós abandonemos o pecado e nos voltemos a Ele. Aleluia. Então Ele diz: arrependam-se e voltem a mim. Zacarias, capítulo 3, versos de 3 a 5. Diz assim o Senhor: ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito, que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali, protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos, e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Aleluia, glória a Deus. Deus aqui afirma que a todo aquele que se arrepende dos seus pecados e se volta aos caminhos do Senhor, Ele é justo e fiel para tirar as vestes sujas, o turbante totalmente imundo do mundo, e nos colocar uma roupa limpa, vestes limpas, santas, pura, e nos colocar de volta no meio do povo santo. Foi assim que Ele fez com o sacerdote. E é assim que Ele está nos trazendo o exemplo de que Ele pode fazer com cada um de nós. Conosco, que estamos dentro da igreja, tentando viver esse caminho reto do Senhor, lutando para nos santificarmos a cada manhã. É essa a promessa que Ele tem para você, que está fora da igreja, que se você buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, Ele é fiel e justo, para te trocar as vestes, e te colocar no meio do reino dos céus. Glória a Deus, aleluias. Deus ainda fala conosco, para que nós possamos abrir, esse chamado que Ele nos faz hoje, é para que nós possamos também abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos. Por quê? Para as advertências que Ele faz conosco. Olha só, Deus fala conosco sobre a nossa vida em piedade. E a nossa vida em piedade faz com que dependa de um coração transformado.
piedoso. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para o quê? Para as advertências, para os chamados, que o Senhor muitas vezes faz de forma pesada, muitas vezes profética, usando a profecia, outras vezes usando simplesmente as parábolas e a palavra dele objetiva e diretamente sobre nós. E o que Ele quer que nós saibamos? Que se não for assim, duro, para viver o caminho reto, para ter um coração piedoso diante do Senhor, o resultado vai ser calamitoso para o nosso lado. Deus, Ele está dizendo, muitas vezes eu vou ser severo com você, filho meu, servo meu, amado meu, mas vai ser necessário para te tornar piedoso, o seu coração piedoso com os demais. Vamos lá em Zacarias, capítulo 7, versos 11 e 12. Amém? Zacarias, capítulo 7, versos 11 e 12. Olha o que o Senhor diz com relação a essa severidade da nossa obediência e a severidade com que se pesa também a mão na questão da desobediência. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldemente, me deram as costas, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não me ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor. Amados, o Senhor está nos chamando de volta. A nós que estamos dentro da igreja, Ele nos desperta os olhos e os ouvidos para isto que Ele está falando. E para você que está fora da igreja, Ele está te chamando, venha. Muitas vezes eu vou ser duro, firme, rigoroso, mas para que você não se perca no caminho. Então Ele precisa que nós abramos os nossos ouvidos para essas advertências, que a palavra vem pesadamente e nos adverte, de uma forma séria, de uma forma correta. E Ele quer que nós saibamos, que se não for assim, para o nosso lado, as coisas vão pegar. Glória a Deus. E por que também Deus tem nos chamado de forma tão firme, tão dura hoje? Porque Ele quer que nós santificamos a nossa vida. Todo tempo a igreja, não só o nosso ministério, mas todo tempo as pregações que nós ouvimos, todas as mensagens que as igrejas estão levando ao seu povo, ao povo de Deus, é sobre a santificação. A santificação é o compromisso de viver exclusivamente para Deus. Num resumo geral, para você que está fora da igreja, ser um servo santo, servir a Deus em santidade, resumidamente, é ter uma vida de compromisso para viver única e exclusivamente a Deus. Eu vou viver para minha esposa? Amém, vou viver. Vou viver para os meus filhos, para o meu trabalho, para os irmãos da igreja, vou viver em comunidade com todos. Mas a minha forma de viver tem que ser a forma que Deus quer que eu viva. Seja em qualquer papel que eu desenvolva, o papel de filho de Deus, de servo de Deus, de líder dentro da igreja, de servo dentro da igreja, de pai dentro do meu lar, de marido, de profissional, não importa o nosso papel, desde que eu viva esse papel comprometido a exclusivamente servir a Deus, eu vou viver uma vida santa. Nós sabemos que não é fácil. Quão difícil é, mas o mesmo Deus que nos traz esse chamado para vivermos em santidade, é o Deus que nos promete sustentarmos firmemente, segurarmos pela mão, e nos levarmos a esse caminho santo. E se não for assim, as mensagens desses domingos anteriores que eu frisei,
principalmente a mensagem que diz que o Espírito Santo de Deus, que vai vir de maneira sobrenatural sobre a igreja, e vai encher aquele servo de Deus, e vai usar poderosamente o servo de Deus, de maneira sobrenatural, ele só vai encher esse servo, e ele só vai estar sobre a vida do servo, que estiver 100% santo, vivendo a vida que Deus planejou para ele. O crente que tiver mais ou menos, não é esse o crente que o Espírito Santo abundantemente usará para fazer as coisas sobrenaturais nos últimos dias. Então o chamado do Senhor para hoje é para mim, é para você, meu irmão, que está dentro da igreja, e é para você que está fora, mas que Deus tem propósito na sua vida, para que todos nós venhamos para dentro da igreja, conhecer a Deus, conhecer os seus caminhos, conhecer o seu propósito, conhecer o processo de santificação, porque Ele vai nos usar nos últimos dias. É a nós que Ele quer encher abundantemente, plenamente do Espírito, para que sejamos usados. Ele não nos quer santos pela metade, Ele não nos quer cheio do Espírito, Ele não nos quer cheios até a metade do Espírito, não, Ele quer nós transbordando em comunhão com o Espírito Santo, para que Ele possa nos usar. Aleluia! Glória a Deus! Não esqueça, a santidade é o compromisso de viver exclusivamente para Deus, abandonar tudo o que o mundo tem proposto para mim e para você, e viver o propósito de Deus. Aleluias! Não é simples, mas o que Ele quer que nós aprendamos hoje nessa mensagem, a respeito da santificação? Que eu e você viemos a praticar todo o tempo, a dependência total de viver do Espírito de Deus, a dependência do Espírito Santo para realizar as coisas para as quais Ele nos está chamando. Não tem como nós realizarmos as obras do Senhor, se nós não formos dependentes e não vivermos totalmente na dependência do Espírito Santo. Eu, vivendo por mim, ou eu, vivendo ao modo do mundo, não conseguirei realizar as obras que o Senhor espera de mim. É isso, é praticar a dependência do Espírito Santo de Deus. Ele nos chamou hoje também para dizer que Ele quer que nós vivamos uma vida sábia, cheia de sabedoria. A palavra dele é cheia de sabedoria. A palavra e os ensinamentos do Senhor é que nos traz esse entendimento de como devemos viver. E o que Ele quer que nós aprendamos hoje? Nós devemos aprender a interpretar as circunstâncias todas, de qualquer momento da nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida, nós temos que aprender a interpretar essas circunstâncias do ponto de vista de Deus, e não do ponto de vista da sociedade, não do ponto de vista do mundo, não do ponto de vista fora da palavra. Não é. É para isso que Deus está nos chamando hoje, para que a gente aprenda a ser sábio, e para sermos sábios, nós devemos interpretar as coisas da nossa vida, olhando do foco de Deus para nós. Aleluia, glória a Deus. E isso está onde? Está em Zacarias, capítulo 13, verso 9, aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vou começar no 7 para dar contexto. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor,
2/3 dela serão eliminados e perecerão. Glória a Deus. Olha o verso 9. Mas a 3ª parte restará nela. Farei passar a 3ª parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Aleluias. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Glória a Deus. É por isso que Deus está convocando a mim e a você hoje, porque Ele quer que nós entendamos e vivamos de maneira sábia, entendendo que essa obra de purificação, feita por Ele, o próprio Deus, na minha e na sua vida, no povo dEle, é para nos treinar na retidão do seu caminho. Deus não fará a 3ª parte da terra, o povo, a igreja, passar pelo fogo para purificar, se não for para tirar dali o que é mais puro, o que há de mais puro no homem. Aleluias. Viva sabiamente, que você pode ser purificado por Deus. Você precisa se santificar e buscar essa santificação, porque na hora de passar pelo fogo, essa santificação vai ser, e toda a obra que você fez, ela vai ser revelada pelo fogo do Senhor. Aleluias? É isso que Ele quer que nós saibamos. E para finalizar, por que Ele nos convocou? Por que Ele está dizendo isso para nós? Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus, Deus, chamou hoje para que nós possamos ter entendimento também de que Jesus se comprometeu a edificar a sua igreja, a completá-la como manifestação da sua própria glória. Amém? Quando Jesus se comprometeu a edificar a igreja, Ele se comprometeu com Deus. Eu vou edificar a igreja. E se Ele está comprometido com Deus, é porque Ele viveu de maneira santa. Corpo, alma, coração, pensamento, ações, santificados diante do Senhor. Senão Ele não teria condições de cumprir isso. E o nosso Jesus Cristo, aquele que é o cabeça da igreja, Ele há de edificar a igreja, independente se eu ou você estivermos nela. Mas Deus, antes que isso aconteça, Ele veio hoje chamar a mim e a você, nos convocar de volta para dentro da igreja dEle. Mas irmão Akira, como é que nós vamos voltar para dentro da igreja se a igreja não pode se reunir? Por isso que Deus não fala as coisas pela metade. Porque Ele já disse nesse culto, desde a abertura, que a igreja é cada um de nós, santificados, que fazemos do nosso corpo moradia do Espírito Santo. Nos santificarmos a cada dia nos faz morada do Espírito Santo de Deus. E onde o Espírito Santo de Deus mora é a igreja. E depois Ele usou a boca do pastor Edgar. Depois Ele usou a boca da pastora Estela, para dizer que cada lar é uma parte da igreja do Senhor. A igreja não pode mais se reunir, mas quando você se reúne na sua casa com a sua família, e o outro irmão se reúne, o outro se reúne, o outro se reúne, a igreja do Senhor está se reunindo. Glória a Deus. E no momento apropriado, Deus permitirá que neste templo, nós voltemos todos nós a nos reunirmos. Mas até lá, você que está fora da igreja, eu tenho certeza que você conhece um vizinho que é cristão, que você passa todos os dias diante da casa de alguém, ou você ouve da sua casa alguém louvando a Deus. Liga para essa pessoa, diga para ela, como é que eu faço para me aproximar de Deus? Procure o cristão mais próximo de você.
Procure aquela pessoa que já te convidou para a igreja, para ir visitar, conhecer a Deus. Usa o seu WhatsApp, usa o telefone, usa o Instagram. Volte a se relacionar com os homens e mulheres que estão dentro da igreja, que estão se santificando, que estão se lapidando para a visitação futura do Espírito Santo de Deus. E entenda todo esse propósito que Deus tem para você. Aleluias! Então eu quero finalizar, irmãos. Deus hoje nos fez um chamado, a mim, a você que é cristão, a você que é cristão que está fora, e a você que é não cristão, que não é convertido ainda, e está fora da igreja, para que nós venhamos para dentro da igreja, para conhecê-lo, e para conhecer os caminhos dele, entendendo que ele não faz ameaça, mas ele cumpre a palavra dele, crendo que ele leva ao povo a maturidade espiritual, crendo e aceitando que ele é justo e fiel para nos perdoar dos nossos pecados e nos tornar limpos, puros diante dele. Ele nos chama para a santificação. E o que ele quer que a gente aprenda? A depender exclusivamente do Espírito Santo dele. Aprenda isso. Busque aprender isso. Por que ele nos chama? Para vivermos uma vida sábia. Mas como isso? Entendendo que essa purificação é feita somente por Deus. Somente Deus pode nos purificar. E ele purifica a quem? Ao seu povo. Aquele que está dentro da igreja, buscando incessantemente a santidade. E ele faz isso nos treinando na sua retidão, através desta dependência do Espírito Santo. E por último, ele nos convoca para que a gente entenda que a igreja, comigo, com você ou sem nós, ela vai ser edificada, porque é manifestação direta de Jesus Cristo, da sua honra e da sua glória. Glória a Deus. Eu espero, meu amado, minha amada, e você, que ainda está fora da igreja, tenham entendido a mensagem do Senhor. É um chamado. Talvez o Espírito Santo tenha me usado de uma maneira forte, com um tom forte de voz, te convocando, porque isso é uma convocação. Mas eu posso te garantir que é uma convocação para viver o amor, a plenitude do amor e da comunhão com Deus, através do Espírito Santo, crendo em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluias! Glória a Deus! Eu peço para que você recline a sua cabeça, nós vamos orar e nós vamos nos despedirmos. Glória a Deus! Senhor, Deus eterno, poderoso, em nome de Jesus Cristo, seu Filho que foi dado em favor de nós, como representação máxima do seu amor, Senhor, por nós, é em nome de Jesus, é em nome daquele sangue puro que foi vertido na cruz do Calvário, pela minha vida, pela vida do meu irmão que está me ouvindo agora, e também pela vida daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquela criança, daquele idoso que está fora da igreja, que ainda não ouviu e ainda não teve contato contigo, Senhor. Eu peço pela sua misericórdia, derrama sobre a minha cabeça, sobre a cabeça dos meus irmãos, servos do Senhor, sobre a cabeça daqueles servos que se afastaram de Ti, ó Deus, e sobre a cabeça daqueles que estão fora da igreja, derrama abundantemente o sangue puro de Jesus, tire dos nossos olhos e dos nossos ouvidos todo e qualquer impedimento que Satanás tenha posto, Senhor, para que a Tua mensagem seja ouvida e entendida, para que haja crença no que eles vão ouvir, para que haja arrependimento dos pecados, para que haja conversão de almas, para que haja salvação, e para que tudo isso traga honra e glória para o Teu nome. Eu te peço em nome de Jesus, aquele que é sobre todo nome, nos céus e na terra,
aquele que é capaz de purificar toda e qualquer alma. Eu te peço, desde já, crendo, que o Senhor completará a obra na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu amado, minha amada, siga a tua semana que está se iniciando, na paz de Cristo, no grande amor de Deus Pai, na graça de Jesus Cristo, aquela capaz de nos salvar, de nos renovar, de nos levar todos os dias da nossa vida, no grande amor e na graça do Senhor. E que o poder do Espírito Santo, que é consolador, seja também convosco, a cada dia desta semana, e até a volta de Jesus. E todos nós dizemos amém, amém, glória a Deus, um grande abraço, fiquem na paz de Deus.